literários, né, que têm uma experiência já falando a respeito desse assunto pelas escolas de ensino médio, ensino fundamental, e que já tem, assim, muitas pesquisas na área da literatura. Então, nós vamos convidar hoje o professor de literatura, né, Luan Fogolari. Boa Olá, tarde, boa Luan. tarde. Tudo bem, Tudo bem? pessoal? Espero Tudo encontrá-los certo? bem. Tudo certo. Bem-vindo. Obrigado. É uma Vamos alegria falar. poder receber você, né? Eu acho que a gente tem tantos profissionais aqui na nossa cidade que trabalham com a literatura, até porque nós somos a capital nacional da literatura, né, Luan? Verdade. E E que é uma honra, assim, receber você aqui para poder falar, assim, de um jeito mais, vamos dizer, descolado, né? Jovem que você é, para falar um pouco desse momento tão importante que foi a Semana de Arte Moderna. Seja bem-vindo. Desejo a todos, né? Lembrem de validar ali a presença de vocês no formulário. E eu desejo a todos vocês, todos nós, né? Uma boa tarde de estudos. obrigado. Obrigado mesmo, Vanessa. Obrigado. Sejam bem-vindos, então, todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui conversar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, que foi um grande marco, né, na literatura e também na cultura do nosso país, e que agora está comemorando, né? A gente vem aí vendo muito e ouvindo muito questões ligadas aos seus 100 anos, né? Então, quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, o que a gente primeiro lembra, né, são das obras da Tarsila do Amaral, são questões relacionadas a Anita Malfatti, ou até mesmo o próprio Monteiro Lobato, que foi um grande crítico dessa Semana de Arte Moderna, né? E, às vezes, a literatura, ela aparece mostrando todo o seu valor, né, e a sua grandeza, mas por muitas vezes algumas pessoas se questionam se a literatura realmente criada durante esses períodos que foram modernismo, né, se valeu dos preceitos da Semana de Arte Moderna. E é sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho, tá? Então, eu criei alguns slides que eu acho que fica mais fácil também para a gente visualizar. Eu sempre gosto de trabalhar com questão de imagens, né? Porque quando a gente cria a relação com a imagética, né? Ou até mesmo com a ideia da semiose, que é a ideia da gente refletir, pensar e buscar uma questão, né, sobre o que a gente está vendo através da imagem, a gente consegue aí atribuir mais valor sobre o que a gente está aprendendo. Então, assim, se alguém puder colocar os slides, Vanessa, eu acho que seria bem importante. Quando a gente está falando de Semana de Arte Moderna, a gente tem que lembrar de grandes nomes da literatura, como o Mário de Andrade, né? O Oswald de Andrade, o próprio Manuel Bandeira, que fez, né, muitos de seus escritos pautados naquilo que esses grandes pensadores do tempo, do nosso tempo moderno, né, nos trouxeram que realmente pudesse modificar a cultura popular brasileira. Então, quando a gente está falando de Semana de Arte Moderna, o que nós precisamos pensar primeiro é que a gente está não vou dizer um limbo, mas um espaço de tempo um pouco diferente daquilo que os artistas do mundo, né, falando de Europa, já estavam pensando a respeito do futuro. Então, nós temos na França as vanguardas, e são conhecidas como as vanguardas europeias acontecendo, e aqui nós estamos quase que no final do século XIX, início do século XX, e esse século ele vai nos trazer a República Velha. E os pensamentos também, por assim dizer, velhos, né, um pouco mais conservadores. Aqui no Brasil, a cultura era pautada nos saraus, né? A arte de elite, a arte parnasiana, que era o período literário que era atribuído nesse tempo, o parnasianismo ele dura quase 100 anos no nosso país. Imaginem vocês 100 anos ouvindo a mesma letra de música, a mesma forma de se produzir música, porque a poesia
nada mais é do que a música, né, que nós temos hoje, e marginalizando outras questões artísticas muito predominantes e que fazem parte da nossa cultura que vocês até hoje consomem, como o carnaval e o samba, né? Então, imaginem que esses artistas parnasianos, eles se pautavam por uma métrica. As poesias da época, os textos escritos, eles tinham sempre o mesmo padrão e o costume de falar de coisas aonde se relacionava a arte pela arte. A arte como o viés de simplesmente valer-se de arte, sem questionamentos, sem filosofia, sem ideia de compensação histórica. E isso, para quem estuda a arte, isso está completamente obsoleto aquilo que a arte representa para a gente, né? Que é um universo vasto de significações. Então, os parnasianos, eles queriam que a nossa arte fosse simplesmente para uma ideia estética, a de beleza. Então, eles olham para o futuro, né, que até então era o que vinha de fora da Europa, e esse vir fora europeu simplesmente era a cultura europeia. Imaginem nós, num país tropical, tendo que vestir a 40 graus inúmeros tipos de roupas que existiam através de camadas e que representavam o seu status social. Então, pensando nisso, alguns artistas que têm o privilégio, porque nós vamos ter que falar também que esses artistas que deram início à Semana de Arte Moderna eram artistas privilegiados. Eles puderam sair do nosso país e ir de encontro com tudo que estava acontecendo na França, né? Nessa visão, nessa grandiosidade das vanguardas europeias, e eles assumem o compromisso de observar que o Brasil precisa de uma grande mudança, uma grande ruptura nos seus padrões estéticos. Com isso, eles começam a observar as culturas que até então eram marginalizadas. E os parnasianos acreditam que isso não deveria ser e nem fazer parte da cultura popular brasileira, né? Então, a cultura popular seria uma cultura de massa para esses grandes nomes que foram até a Europa. Para os parnasianos, a cultura popular deveria ser uma cultura europeia centralizada somente na visão de estética, certo? Então, para a gente pensar nisso, é quando a gente pensa que a Semana de Arte Moderna acontece em 1922, com a chegada, né, desse pensamento vanguardista trazido pelos olhos do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade. Claro que em 1922 as coisas no Brasil ainda funcionavam de uma forma a que o país não ainda estava vivendo a sua multiplicidade, e sim os seus centros específicos. Tudo acontecia no Rio de Janeiro. Então, esses dois meninos, na época, né, esses dois homens, o Oswald e o Mário, chegam em São Paulo e, com o seu conhecimento e o seu tato, conseguem convencer o presidente, na época, eles chamavam de presidente os governadores de estado, o Washington Luiz, que ele está tentando se candidatar à presidência do país. E eles conseguem que o Washington libere a maior casa de espetáculos que nós temos no Brasil até hoje, que é o Teatro Municipal de São Paulo, para que eles possam explicar, né, e mostrar o que seria esse universo vanguardista. Para isso, então, quase 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade escreve: o modernismo no Brasil foi uma ruptura,
Foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes. Foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional, como eu estava falando antes. E a Semana de Arte Moderna, ela ganha o seu todo o seu carisma, né, através dos estudos literários a partir de 1945. Porque, como antes eu estava conversando com a Vanessa, o Mário de Andrade, uma hora ele para e reflete tudo que eles fizeram, e ele diz assim: a Semana de Arte Moderna foi um grandioso fracasso. Só que esse fracasso, consequentemente, ele abre espaço para algo novo no Brasil, jamais visto. E com isso, gente, quando a gente está falando de Semana de Arte Moderna, a gente tem outros artistas por trás desse movimento. Um deles, tá, que era um grande crítico, como eu falei antes, foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um escritor que a gente chama de uma fase conhecida como pré-modernismo, e no pré-modernismo, o Monteiro Lobato, ele faz uma crítica a uma exposição da jovem Anita Malfatti. Anita Malfatti foi uma grandiosa pintora que usou e abusou das técnicas do expressionismo alemão, que é uma das vanguardas, e do cubismo. E quando ele enxerga todas essas figuras pintadas pela Anita Malfatti, ele escreve uma coluna para um jornal, a qual ele atribui o nome de Paranoia ou Mistificação. Ele divide os artistas brasileiros, aqueles aos quais fazem uma arte considerada arte, que é, né, os parnasianistas, que consideravam a arte como o suprassumo da beleza, e os artistas vanguardistas como loucos, porque eles estão olhando para coisas que são estrábicas, que são efêmeras, que vão terminar, que são passadistas. Já o parnasianismo não, que se consolidou há 100 anos. Então, com isso, quando ele escreve todo esse texto, os artistas modernistas, eles se perguntam o quão representando a cultura eles estão. E a Anita Malfatti, nessa época, ela decide que ela não vai mais pintar por causa desta crítica. Graças ao Oswald e o Mário, a Anita retoma as suas pinturas e a gente consegue hoje poder ver as belezas que essa mulher criou, certo? O legal da gente entender que a Semana de Arte Moderna, ela foi um grande marco na nossa cultura há quase 5.200 semanas, né, atrás. E, para isso, vale a gente se perguntar, a Semana de Arte Moderna foi um evento fundador da cultura brasileira ou foi um evento que foi supervalorizado por estudiosos depois, né? Porque lá em 1945, o Lorival Gomes Machado é o cara que traz para os estudos, né, literário esse evento. E aí fica claro nesse estudo que a Semana de Arte Moderna foi um grande marco. Mas se o próprio Mário de Andrade, que estava dentro da Semana de Arte Moderna, afirma que foi um grande fracasso, isso levanta inúmeros questionamentos para nós até hoje. Mas percebendo que nós estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, trazendo esse assunto à tona e reverberando esse assunto em vários segmentos culturais que eu pretendo mostrar depois para vocês, nós precisamos entender que sim, a Semana de Arte Moderna foi um grande marco na cultura. Por quê? A Semana de Arte Moderna de 1922, ela aconteceu entre 13 e 17 de fevereiro, tá? Só que não foi uma semana toda, foram apenas 3 dias. E nesses 3 dias, cada dia nós tínhamos apresentações variadas, reverberando a cultura, né,
as artes, a pintura, as plásticas, em uma outra noite a poesia, e para finalizar, um concerto do Villa-Lobos, que tocou no Teatro Municipal usando seu fraque, seu terno, mas tocou de alpargatas. Isso foi um escândalo. Por quê? Porque fugiu e rompeu com um padrão estético que as pessoas julgavam, né, ser o certo. E essa ideia do padrão simplesmente aconteceu porque o Villa-Lobos estava com o dedo do pé com a unha encravada, né? Então, de um simples ato, já se tornou algo moderno e algo que questionou os padrões. O que eram esses padrões, né? Então, esse questionamento e esse deslocamento do padrão é o que tornou a Semana de Arte Moderna esse marco que nós temos hoje. Então, quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, a gente não pode esquecer do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele foi um dos maiores escritores que nós temos até hoje. E ele, por muito medo de sofrer críticas, ele escreveu em algumas revistas modernistas sobre vários pseudônimos. E um deles, ele escreve um texto lindo, que é quando ele começa dizendo para a gente que o índio é que era ação. O índio é que era o nosso modelo. O índio não tinha polícia, não tinha recalcamentos, não tinha nem moléstias nervosas, nem delegacia de ordem social. Então, ele está pegando aquele elemento que foi a base fundadora da nossa cultura, porque se nós pensarmos a história e a literatura, os primeiros brasileiros foram os nossos indígenas. E depois, lá no romantismo, quando o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, eles reafirmam isso, né? Que o índio é o nosso herói. E através da ideia do herói, porque toda a literatura tem um herói, né? Vem a ideia de que quando o contato com o povo europeu que esse indígena teve, que as coisas ficaram diferentes, que tudo mudou, que tudo ficou estragado, que nós começamos a perder aquilo que nós tínhamos de cultural, né? Desde a nossa ingenuidade até o nosso jeito de ser. E aí ele diz, não tanto no começo, mas foi ficando, foi ficando. Agora é que está pior. Ele está falando lá isso em 1922. Então chegou a vez da descida antropofágica. Essa palavra antropofagia, também retomamos a ideia do indígena que olhava para os europeus que invadiram as suas terras e acreditavam que eles eram seres místicos, que eles tinham poderes, porque eles tinham uma cor diferente, porque eles tinham uma veste diferente, e porque, sim, eles usavam armas. Então, esse indígena tentando assimilar um pouco dessa força do europeu, acabavam prendendo, né, esses europeus e cultuavam um processo antropofágico, que nada mais é o ato de comer carne humana. Então, eles matavam esses portugueses, eles dividiam a parte do corpo de acordo com a hierarquia do indígena, e assim eles acreditavam que eles iam incorporar dentro de si, para si, todo essa força. E aí o Oswald retoma esse termo antropofagia e repensa ele com a ideia de comer tudo de novo. Comer o quê? Comer o que está à frente da gente. Comer aquilo que a gente está olhando para a Europa. Porque, sim, nós ainda temos aquela ideia de que tudo que vem de fora é melhor. Então, o Oswald, ele pensa em comer tudo que vem, todo esse conhecimento que se tem de lá. Mas ele pensa também no processo de como eu vou
digerir esse conhecimento e como eu vou transformar esse conhecimento em algo nosso, algo meu. Então, ao fato que ele regurgita nessa cultura, o povo daqui tem a possibilidade de criar uma cultura totalmente nova, assimilando a sua própria cultura. Parece complexo, mas é uma das coisas mais belas que nós temos quando se fala em cultura. A ideia do nosso povo criar a nossa cultura, né? O nosso povo, mesmo olhar para frente, que é aquela ideia de que o Brasil está sempre começando, então se o Brasil tem que começar de novo, vamos começar através da nossa própria cultura. Então vamos incutir a nossa própria cultura naquilo que se diz padrão vigente que está à frente. E depois vários outros estudos, né, na literatura vai mostrar isso até hoje, certo? Então, assim, o que eu proponho para a gente, primeiro, é a gente entender, e eu trouxe um poema aqui do Mário de Andrade, que o próprio nome já remete a muitas coisas. Ele diz assim, descobrimento. Pode ser o descobrir, né? O descobrir de descobrir algo novo, o descobrimento como palavra, que eu acho que por muitas vezes é usada erroneamente quando se fala da chegada dos portugueses aqui, porque nada mais foi do que um achamento, nós já vivíamos aqui, né? E ele diz assim, abancado na minha escrivaninha em São Paulo. Lembre-se que eu falei que eles estão em São Paulo, na minha casa, na rua Lopes Chaves. De supetão senti um friume. Olha a ideia, a palavra friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Esse eu lírico que habita a poesia do Mário de Andrade está dizendo para a gente que esse cara está numa cidade que é cosmopolita, porque as indústrias estão acontecendo em São Paulo, e ele sente um friume, que é um termo nunca usado na poesia antes, que é um termo coloquial. Esse é o marco. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite, que caiu um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com borracha do dia. Faz pouco se deitou, está dormindo. E aí ele finaliza, esse homem é brasileiro que nem eu. Ele está dizendo o que para a gente? Ele está dizendo que existem diferentes Brasis e que as pessoas, né, ele ali com todo o seu privilégio, ele compreende que o trabalhador do seringal, né, que está cansado, que está magro, também está vivendo no mesmo país que ele e que está dormindo, está descansado. Então, no momento em que o Mário olha para esse homem, ele faz aquilo que o Oswald também fez. Ele olha para o nosso povo e pensa, pô, não é só a minha realidade, são outras realidades. E trabalhar com o seringal também é uma cultura, né? E qual é a cultura que esse homem tem? E é isso que ele vai fazer. É isso que o Mário de Andrade ele vai buscar. Ele vai buscar as diferentes culturas e vai tentar estudar esse país para compreender e construir, sim, um corpo de país múltiplo, miscigenado. Então, nós temos palavras importantes, que é o uso da antropofagia, o uso da coloquialidade e o uso da miscigenação, que antes os parnasianistas jamais tocaram nesse assunto. Por quê? Porque para os parnasianistas, falar de Brasil é falar de cultura vinda da Europa. Para os modernistas, falar de Brasil é falar das múltiplas possibilidades culturais. E essas múltiplas possibilidades culturais vão aparecer
através de diferentes retratos desse país. E é isso que a poesia quer. A poesia quer nos aproximar dessa realidade, que talvez não seja a minha, mas eu preciso conhecer a do outro, né? Então, quando eu estou trazendo o Mário de Andrade para dentro da nossa discussão, eu preciso observar que ele foi o fundador da poesia moderna, pelo simples fato de que para dentro da cultura, porque antes, lá no pré-modernismo, como eu falei, nós já tínhamos um cara que pensava muito sobre a cultura popular, que era o Lima Barreto. Mas como ele era negro, o Lima Barreto ele não teve respaldo social, hierárquico e cultural, né, para ser tão celebrado quanto o Mário. Mas o Lima Barreto já fazia isso, né, nas suas grandes críticas, falando do dia a dia do povo, usando a coloquialidade. Então, quando o Mário de Andrade ele escreve Pauliceia desvairada, Pauliceia, São Paulo, essa loucura cosmopolita, vamos falar disso. Ele abre um espaço de discussão no tempo cultural brasileiro que não existia, né? Mas esse cara fica muito famoso quando ele escreve uma rapsódia que se chama Macunaíma. E aí ele atribui ao indígena, ao nosso índio lá do descobrimento e do romantismo, características que antes as pessoas não observavam. Como que esse índio se porta vivendo em uma sociedade? Qual é a ideia desse índio estar numa sociedade fora da dele? E aí ele constrói a frase que fica famosa pela ideia de que o Macunaíma, que é esse indígena, ele não tem nenhum caráter. Ele é o nosso herói, ele é o índio, mas ele é o índio sem nenhum caráter. E o caráter aqui não está ligado à ideia de ser alguém bom, mas sim está ligado à ideia de que é um indígena fragmentado, que todos nós podemos ser esse indígena, que ele atribui a si várias características, tanto que no decorrer dessa história desse índio que nasce na nossa floresta amazônica e vai parar em São Paulo, ele passa por diferentes transformações. Ele de mestiço ele fica branco. Ele tem um irmão que fica mestiço. Ele tem um outro irmão que, quando vai molhar suas mãos e seus pés no lago encantado, através disso, ele só consegue clarear as palmas dos pés e das mãos. Então, o Mário de Andrade coloca o negro, o indígena e o mulato, né? Ou alguém, o pardo, como a gente chama hoje, dentro da literatura, conhecida por ser uma literatura branca. E com isso, nessa escrita memorável desse livro, ele vai buscar em todas as culturas diferentes representantes para associar a esse país a ideia de brasilidade. Então, quando a gente está falando de Macunaíma, a gente entende que nessa obra de caráter nacionalista e crítico de um país que antes achava que só o branco existia, ele vai nos dar a definição de folclore. É aí que aparecem lendas. E essas lendas que circundam o povo, que por muito tempo é esquecido, o Mário de Andrade apresenta e traz à tona para toda uma sociedade. Então, isso é muito interessante na escrita do Mário de Andrade. Quando eu falo de Pauliceia desvairada, o Mário de Andrade ele vai enaltecer São Paulo. E que, fazendo uma referência direta ao quadro Os Operários, da Tarsila do Amaral,
ele vai dizer que São Paulo se constitui a muitas mãos de diferentes culturas, e ele diz assim: São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, olha o carnaval aparecendo, traje de losangos, cinzas e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil, sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris. Por quê? Porque eles acreditavam que São Paulo seria uma Paris tropical, né? Bofetadas líricas no Trianon. Essa ideia de bofetada é a ideia de subverter a ordem da poesia que antes não falava sobre temas relevantes, e sim falava sobre arte, falava sobre um vaso grego, falava sobre uma definição de um Deus, e não sobre o real, sobre o aqui, o agora. Então ele diz: São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos das Américas, o desejo de falar que a poesia vai além daquilo que antes era cômodo, e sim aquilo que está dentro da gente. Então o modernismo, o Mário de Andrade, ele faz com que a poesia, na poesia, reverbere aquela angústia de nós brasileiros, de falarmos sobre a nossa brasileiridade, tá? Ou brasilidade, certo? Então, quando eu retomo o Macunaíma ou as suas poesias do Pauliceia Desvairada, eu estou indo de encontro com aquilo que era nosso, aquilo que sempre foi nosso. E como isso nos constitui como seres. Se a gente lê hoje Macunaíma, que é uma obra temporal, porém difícil, cheia de adjetivos, a gente vai ter uma enxurrada de processos culturais, a gente vai abrir e vai fechar lacunas que antes estavam latentes na nossa Constituição, porque nós ainda temos aquela ideia de, nós se constituímos da onde? Povo brasileiro. E é isso que a antropofagia que o Oswald cria quer nos dizer. Vamos consumir tudo para depois vomitarmos algo totalmente nosso. Então, quando nós falamos de Oswald de Andrade, a gente lembra do Oswald apenas dos manifestos, né? Manifestos são escritos aos quais a gente atribui os valores daquilo daquilo que a nossa obra de arte quer dizer. Então é como se nós estamos dando pistas do que o espectador precisa ter ou pensar para chegar a alguma conclusão ou não sobre aquilo que eu estou produzindo. Então, quando ele escreve esses manifestos que baseiam o nosso modernismo, ele traz a ideia da antropofagia. Mas ele também diz, então a gente vai produzir algo totalmente nosso, a gente vai produzir algo totalmente nosso e vai ficar só para a gente, enquanto os caras lá na Europa estão produzindo e estão exportando e estão dizendo que isso é arte. Não. Então eu vou criar aqui algo que faça com que o meu produto, o meu trabalho, a minha arte, a minha palavra seja exportado. E aí ele remete à ideia daquilo que mais foi exportado ou foi roubado de nós, né? Que foi o pau-brasil. Então ele cria o Manifesto Pau-Brasil. E através desse manifesto, ele vai nos dar informações sobre como nós devemos fazer para exportar a nossa própria cultura, né? Eu falo porque todos nós somos artistas, todos nós conseguimos colocar no papel, porque a arte da palavra é isso, colocar no papel aquilo que a gente sente. E nesse momento de catarse, a gente entende quem nós somos, ou talvez nós provocamos o outro a entender quem nós somos. Tá? Então, assim, aqui a ideia do manifesto antropofágico, como vocês podem ver, inclusive tem no próprio manifesto o Abapuru da Tarsila do Amaral, que eu acho que em outra aula uma pro vai explicar mais, vai falar sobre essa obra
que por muitos dizem que representa o povo brasileiro um trabalho, o corpo grande, o pé grande, o trabalho braçal e a cabeça pequena. Mas eu muitas vezes eu me questiono sobre isso, porque nós não temos a cabeça pequena. E sim, ao ler, eu lembro que a sobrinha neta da Tarsila do Amaral escreveu que nada mais é do que a Tarsila do Amaral se olhando no espelho e tentando se representar. Como eu falei, a poesia nos representa. E a Tarsila faz isso na sua arte, na sua pintura. E desse manifesto, eu acho que duas coisas a gente tem que levar em consideração. É quando o Oswald pega o suprassumo da obra do teatro, né, londrino Shakespeare, que diz lá o Hamlet, to be or not to be, this is the question, ser ou não ser, eis a questão. Aqui ele simplesmente nos diz to be or not to be. Isso é uma questão, né? Então, qual é a questão? Vamos ser ou não vamos ser índios? Vamos voltar para a nossa cultura, para o nosso passado e vamos nos mostrar como nós somos. E ele diz, só me interessa o que não é meu. Para nós, pesquisadores, isso é muito interessante, porque é a lei do homem, é a lei do antropófago, é aquele que busca, pensa, reflete e regogita. Então, isso é o que o Oswald, na sua cultura, e quando ele diz que a poesia vai existir nos fatos, no cotidiano, nos casebres do morro, tá? Nas favelas, na ideia do céu azul que o Cabral olhou e pensou, aqui é um paraíso. Tá? Isso são fatos estéticos, além de históricos para a gente. E é o que a gente pode ver, por exemplo, no Carnaval, esse último desfile, a volta aí dos grandes desfiles e dos temas realmente relevantes para a nossa cultura brasileira, os diferentes tipos de religiões, né? A ideia do negro tomando seu espaço do indígena. Não vendemos corpos para fora, mas sim vendemos cultura, o samba, o carnaval como um acontecimento religioso, onde todas as religiões se encontram. Não existe raça, não existe um só credo, somos múltiplos. E com isso, ele diz que a nossa única luta, a luta pelo caminho, dividimos ou dividamos poesia de importação. E é a poesia pau-brasil, aquela que nós devemos exportar. E exportando ela, a gente vai conseguir definir que nós brasileiros existimos, né? Então, assim, aqui eu trago para vocês alguns trechos dos manifestos, tanto do manifesto antropófago ou antropofágico e o manifesto pau-brasil, certo? E com isso também algumas obras inspiradas nesses manifestos, tá? Como a Tarsila do Amaral, como algo contemporâneo hoje, que eu acho que nós devemos, sim, termos, né? Produzirmos cartazes, reorganizarmos pensamentos ao qual a poesia existe nos fatos. Quais são os fatos? O fato do dia a dia. E onde é que está a poesia? A poesia está na música que a gente ouve, no filme que a gente assiste, na série. Então isso é muito importante para a gente. É isso que é o legado do modernismo brasileiro. E não tão distante desses dois nomes, Oswald e Mário de Andrade, nós temos também a ideia poética e de rabiscos criados pela Tarsila para elucidar temas do cotidiano, como poemas da colonização. Quando Oswald traz a roça para sua poesia, os 100 negros da fazenda comiam feijão e angu, abóbora, chicória e cambuquira. Pegavam uma roda de carro nos braços. Isso é poesia. Ele está contando a nossa história.
ou quando ele brinca com a ideia das 4 gares, né? Que ele fala da infância, da adolescência, da maturidade e da velhice. Esse, para mim, é o poema mais lindo do Oswald, que ele vai construir o sentido de como é a evolução do homem, do dia a dia, do cotidiano. E para a gente entender mais o Oswald no seu lado político, que ele também foi, ele traz para a gente uma obra, uma peça de teatro, O Rei da Vela, que é quando ele cria aí personagens que vão falar sobre o capitalismo de São Paulo. Então, ao mesmo tempo que ele está em São Paulo, ao mesmo tempo que ele está criando cultura, ao mesmo tempo que ele está buscando essa ideia da miscigenação, ele está também olhando para o capitalismo, ele está olhando para as grandes indústrias e como elas tratam os seus empregados, está dizendo assim, espera aí, não é bem isso. Vamos falar, então, um pouco do nosso país que não está tão bem, né? E que precisa de ajustes, e vamos trazer isso para o palco. Essa peça só foi encenada em 1970, durante a ditadura militar, por o Teatro Oficina também, que vale a pena vocês conhecerem, que simplesmente vai mostrar para a gente que nós, além de sermos heróis, nós somos os nossos próprios antagonistas. Ele vai trazer um país que está começando, que tem os seus percalços, tem as suas decadências, mas também traz uma alegoria de significados para a gente pensar no nosso futuro. Então, quando o Oswald olha para frente, ele não olha somente para o momento do agora que ele está vivendo. Ele está olhando há muitos anos-luz. Se nós lermos hoje, certamente a gente vai achar vários anti-heróis iguais ao Abelardo I e ao Abelardo II, que são os personagens do Rei da Vela, que emprestam dinheiros, né? Em uma crise econômica e cobram juros exorbitantes dos seus funcionários. Isso é muito legal, a gente pensar na contemporaneidade também de um cara que está lá em 1922 escrevendo. Certo? Além disso, um outro carinha muito legal, muito bacana, um gênio da poesia, do lirismo, que não fez parte do evento da Semana de Arte Moderna, ele não fez parte em carne e osso, mas ele deixou a sua linguagem, o seu texto, a sua palavra personificá-lo. Quando ele cria, através de uma linguagem irreverente e de uma liberdade criadora grandiosa, Os Sapos, que é um poema ao qual ele simplesmente está contando a história de vários sapos que vivem numa lagoa e que esses sapos, eles fazem o seu cantar de uma forma sempre igual. A sonoridade que se tem através dessa liberdade que o Manuel Bandeira acrescenta na sua poesia, simplesmente destrói toda a visão que se tem sobre o parnasianismo brasileiro em um simples poema, que por muitos parece um poema para crianças, mas que dentro dessa poesia reverbera uma crítica profunda a um status quo vigente da época, né? Então ele diz assim, na metade, o meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Então ele está brincando, vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzei sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia. Não, mas há artes poéticas. Então, a poesia talvez pro Manuel tivesse morrido. A poesia parnasiana. Mas as diferentes artes poéticas que nós podemos criar através da nossa brasileiridade, não.
ou da nossa brasilidade, né? Então é isso que ele está fazendo, ele está brincando com a ideia. Outra, quando ele busca colocar aqui questões ligadas à sua própria saúde. Esse poema é fantástico, o pneumotórax, que ele vai falando sobre todos os problemas do pulmão que ele tem, e que o médico chega e pede para ele repetir sempre a mesma coisa. E no fim, ele preocupado com a sua saúde, ele ouve do próprio médico: não, a única coisa a se fazer é tocar um tango argentino, aquele tango que dói, que dilacera a alma. Por quê? Porque o fim se aproxima. Então, percebam, de uma estrutura poética totalmente formalista, o Manuel Bandeira, assim como o Mari, assim como o Oswald, ele traz para a gente possibilidades de pegar temas do cotidiano ou falares do povo, simplesmente falas coloquiais, e trazer para a poesia como isso se torna um marco poético do aqui e do agora. Por quantas vezes nós não nos paramos, pensamos, sofremos sobre situações e buscamos, através de uma música, de um tango argentino, trazer para fora toda aquela dor que a gente sente. E era isso que antes era totalmente proibido pelos parnasianistas por mais de 100 anos. Então vejam o poder do modernismo brasileiro, o poder da audácia desses homens e mulheres que construíram a Semana de Arte Moderna e o que foi reverberando depois até os anos 2000, e inclusive agora eu acredito que nós estamos vivendo uma nova ideia de reformulação do moderno, do hipermoderno, como nós estamos fazendo agora, conversando através de meios tecnológicos e falando de algo que aconteceu lá em 1922. Então, quando eu estou falando dessas obras, e agora é algo mais específico, para criarmos poesias, para trazermos para os nossos alunos a ideia e a audácia desses poetas modernistas, a gente precisa lembrar que eles foram grandes nomes que, nos seus escritos, nos deram a predominância do humor, aquela bem a técnicazinha, né? Predominância de humor, fazer a gente rir como sapos, ironizar também como sapos, modificar o status de palavra linear, trazer a possibilidade de diferentes versos, e esses versos talvez não rimarem, serem livres como os modernistas queriam que o povo fosse. A linguagem coloquial, o estudo dessa linguagem substancial que está na boca de nós, dos nossos alunos, do dia a dia, na venda ali na esquina do mercado, e também as linguagens elípticas, simplesmente uma palavra, como, por exemplo, quando o Oswald ele brinca com amor, ele escreve amor, humor, porque se tem humor, tem amor. Então é quase que como flashes cinematográficos que eu preciso criar esse espaço. Então, essa técnica usada ao compor e distribuir palavras até chegar a uma significação é que vai nos atrelar o verdadeiro significado do modernismo brasileiro. E é por isso que a grande novidade da antropofagia é a sua separação com a relação do que era modernismo inicial. Lá do modernismo, a ideia de mudança. Não, agora a mudança mesmo é o processo de nós nos entendermos como brasileiros, nós criarmos a nossa identidade nacional. Quase que um ser que se forma dentro do ovo. É por isso que eu trouxe aí essa obra da Tarsila do Amaral para a gente pensar nisso.
o que nós estamos germinando para que possamos fazer essa revolução cultural. E eu sou uma pessoa que espera muito por uma nova revolução cultural. E ela já vem acontecendo. Quando, por exemplo, a gente encontra folders em São Paulo com a Semana de Arte Mundana, né? Nesse Brasil que sofreu tanto nesses anos pandêmicos, ou também por outras crises, o que restou desse país que no início, quando se fala da Semana de Arte Moderna, nós estamos falando de um pau-brasil lindo, através de uma visão modernista, e hoje, quando a gente se fala da possibilidade de arte mundana, como é que esse pau-brasil, como é que essa árvore está, como que ela se construiu e como que ela chegou até aqui. Se eu observo essa ideia de cultura de hoje, eu posso fazer relações como o Emicida, que é um rapper gigante, com uma linguagem que me aproxima do cotidiano dos jovens, que resolve fechar o teatro municipal, que antes só agregava pensadores e pessoas de status para assistir às suas obras, lota ele com um público jovem, na sua maioria periféricos e negros, e faz uma verdadeira celebração do que é cultura, a cultura do rap, a cultura do samba, a cultura da identidade, das múltiplas identidades que nós podemos ver hoje na nossa sala de aula. Gerar a arte do nosso país sobre diferentes funções. Esse documentário está disponível na Netflix. Ele se chama É Tudo Pra Ontem, do Emicida, e também Amarelo, que é o registro do show. Vale a pena, se vocês tiverem a possibilidade de assistir, para entender, se comover com as letras e com os artistas que por ali passaram. Também, aqui eu trago uma letra que é um sample que ele faz com o Belchior. O Belchior, certamente, alguns já conhecem, já ouviram, sabem da sua importância. E por que não fazer um sample com os nossos alunos? Trazer um tipo de música que eles não conhecem e como eles podem encaixar uma poesia que eles criaram hoje dentro dessa música. Regravar isso, cantar com eles, porque certamente essa cultura da música reverbera, se toca a gente, toca eles. Pedir para que eles tragam uma música que eles gostam e que a gente possa incrementar e buscar músicas de outras épocas e trabalhar com a palavra. Como eu falei lá no início, a poesia para a gente hoje é a música. Embora nós tenhamos poetas maravilhosos, Emicida, temos Alice Ruiz, temos o Paulo Leminski, né? Temos o Ferrez. Então, isso é nos aproximarmos da Semana de Arte Moderna. Outra coisa, como eu falei para vocês antes, sobre Anita Malfatti, sua obra, e como ela foi traduzida pelo Monteiro Lobato, e sobre suas críticas. E por que não fazer uma referência a uma outra Anita? Trazer reportagens às quais muitos artistas dizem que a Anita de hoje, né, a nossa Anita, que foi número 1 no mundo, né, com a sua música, foi criticado por várias pessoas. Qual que é a relação que a gente faz?
a brincadeira aí do Monteiro Lobato e da Anitta Malfatti está no paredão do Big Brother, né? Quem seria o mais votado ou não, quem sairia, trazer essa ideia do topo da Anitta, como ela levou a cultura, a nossa cultura popular, a cultura do funk para fora, como que as pessoas veem esse funk. E será que ela a ideia de cultura que ela está passando fora do Brasil é estrábica ou é rebelde? Que era algo que o Monteiro Lobato falou anteriormente, né? Então, acho que dá para a gente trazer e aproximar essa Semana de Arte Moderna com o contemporâneo, criar novos espaços, criar nossa própria Semana de Arte Moderna, observar o que os nossos alunos estão produzindo ou são capazes de produzir. Se tem gente que consegue mandar uma rima, criar um rap, fazer uma fotografia, fazer um autorretrato, ou até mesmo buscar no folclore brasileiro referências para hoje, como fez o Cidade Invisível, que é uma série também do Netflix que conta como os mitos do nosso folclore sobrevivem hoje em meio à cultura nacional, sobre esses processos, né? Existem livros interessantíssimos que trazem essa ideia com um corte totalmente horizontal do que é cultura para os nossos alunos. Como que seria a Yara hoje nos mares, nos rios, nas florestas? E aí eu trago para vocês duas referências interessantes, que é o livro do Mário de Andrade, Os Aspectos do Folclore Brasileiro, e as 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro, que são historinhas, são as lendas desmistificadas em histórias, né? Tem um outro cara também que tem um livro que é o Câmara Júnior, se eu não me engano, que tem a geografia dos mitos brasileiros, que é legal também entender aonde, como esses mitos funcionam. E para finalizar, gente, a ideia de que a própria arte moderna também reverbera na cultura, como nos desfiles de moda. Várias marcas sofisticadas desfilaram suas coleções inspiradas na Semana de Arte Moderna ou nas obras da Tarsila do Amaral. Por que não brincar com os alunos, talvez, de produzir algo nesse sentido? Como se vestiriam os modernistas, né? Então é muito interessante a gente pensar que existem múltiplas possibilidades de trazer a arte popular brasileira, a arte que o Mário, o Oswald, a Tarsila, a Anitta, o Manuel pensaram, sobre essa identidade nacional. Qual é a nossa identidade nacional? Aonde reverbera isso? Certo? Então, para finalizar, o que fica é a ideia de que existe um resgate histórico e cultural hoje acontecendo já sobre a Semana de Arte Moderna, em questões de festas literárias, e em questões como agora de nós podermos discutir isso, constituirmos, né, essa ideia da identidade do povo. Então fica aqui o nosso pensamento. Seríamos paranoia ou seríamos mistificação? Seríamos nós os condutores para que possamos criar uma nova cultura ou amplificar a nossa cultura popular brasileira? Espero realmente de coração ter contribuído muito com a formação de vocês e eu fico à disposição para, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem compartilhar trabalhos, me convidarem para a gente trocar uma ideia. Aqui ficam as minhas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Pinterest, inclusive tem até o Spotify, onde fiz uma playlist sobre o que eu achava que era o modernismo brasileiro. E uma dica, para quem gosta, né, dessas redes, existe
existe um podcast que se chama 451 MHz, que tem uma discussão vasta sobre o que foi a Semana de Arte Moderna, com vários pensadores também para quem se interessar. Certo? Um grande abraço, muito obrigado por me ouvirem. Nossa, que maravilha! Gratidão, gratidão. Esse é o sentimento que eu tenho nesse momento. Muito, muito obrigado, porque foi maravilhoso. Nossa, você tem assim uma paixão, né? Com certeza, expressa através dessa análise, desse estudo, dessa exposição toda que você fez hoje a respeito desse assunto que é a Semana de Arte Moderna, o movimento antropofágico. Maravilhoso, fundamental que a gente continue ressignificando e valorizando a cultura nacional, né? Mesmo com suas, vamos dizer assim, atualizações, né? Como você sugere, trazer para nos aproximar mais dos alunos, a questão da cultura que eles consomem, sim, né? Para que eles reflitam a respeito disso. E eu vejo que é um desafio até para nós, né? Que muitas vezes consideramos a arte somente aquilo que se enquadra dentro da nossa forma, né? Mas eles vão além da forma. Acho que a gente também tem que sair um pouco da caixa para poder valorizar mais a cultura nacional. Muito obrigada, Luan. Foram riquíssimas as suas colocações, as suas dicas, e eu vou continuar divulgando muito assim esse momento contigo, para que as pessoas que não puderam acompanhar possam depois, então, prestigiar. Mas nós tivemos também o pessoal aqui comentando, inclusive falando dessas suas relações que você fez, né, com a arte contemporânea também, como o funk da Anitta e outras possibilidades. Grata. Com certeza esse será um primeiro momento nosso de bate-papo entre tantos outros que ainda vão surgir. Eu vou adorar mesmo. O que fica são lacunas, né? Eu estava pensando agora, poxa, nem falei do tropicalismo, mas eu acho que seria interessante, né, observar essa ideia de que a Semana de Arte Moderna ela reverbera em várias questões, né? E se sempre falar do tropicalismo e dessas possibilidades também, talvez num outro momento a gente possa aumentar isso, falar sobre esse espaço também. Mas aí fica a dica sobre começar a observar esses espaços onde a Semana de Arte Moderna, né, ela pipoca. Sempre tem algo novo, sempre tem algo que já foi moderno, que não é mais e que foi retransformado, ressignificado. Eu fico muito, muito, muito feliz em poder contribuir e que a gente sim possa trocar várias figurinhas ainda, né, com todo esse povo aí que certamente vai nos assistir ou também isso aí. Em outras e olha só, já que você falou a respeito do tropicalismo, né? A gente vai, acho que deu uma oscilada na internet. Agora deu certo. Agora eu te ouço. Tá. Então tá bom, acho que é a internet aqui que deu uma oscilada. Então nós vamos deixar já aberto o convite para o pessoal continuar acompanhando a trilha. No nosso próximo encontro nós vamos ter, então, o professor Alexandre Sajorato, da música da Universidade de Passo Fundo, falando a respeito do movimento na música, né? Então ele vai trazer, assim, a contribuição do Vila Lobos e eu tenho quase certeza que vai falar do tropicalismo. Que vai entrar o tropicalismo. É isso aí, perfeito. Nossa, vai casar direitinho. Show. Muito obrigada mais uma vez, viu, Luan? Um beijão. Valeu. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.